Olá a todos, estamos aqui mais uma vez reunidos para a nossa preleção. E antes de iniciarmos, vamos fechando os nossos olhos e nos ligando ao nosso mentor, este querido amigo que nos acompanha desde o início desta nossa encarnação, sempre nos auxiliando, nos intuindo, sempre ao nosso lado em todos os momentos que mais precisamos. Agradecemos este querido amigo e irmão por todo o amor que ele dedica a nós. E ele nos eleva até a nossa irmã Maria de Nazaré. Esta querida irmã que foi a mãe de Jesus quando aqui esteve encarnado e representa todo o amor que devemos ter para com o próximo. Ao nos aproximarmos de Maria, sentimos o amor que emana de seu coração, nos envolver e nos elevar até a presença de Jesus. E diante deste nosso querido irmão e mestre, nos ajoelhamos espiritualmente e agradecemos a Ele pelo seu Evangelho, pelos seus ensinamentos, pelo caminho de luz e amor que Ele nos mostrou enquanto esteve entre nós. Jesus, este querido irmão que nos ama tão profundamente e nos conhece tão intimamente, caminha ao nosso lado até a presença de Deus Pai. E diante de nosso Pai Maior, nós também agradecemos pela nossa família, por esta encarnação, que é a oportunidade bendita que aqui temos de evoluir e aprender. Agradecemos por tudo que temos e somos. E em sinal de agradecimento, oferecemos a Ele a prece que Jesus um dia nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas liberta-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E a leitura de hoje é do livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel por Francisco Cândido Xavier. E a lição é a de número 17, Auxílio Eficiente. E abrindo a sua boca, os ensinava. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 2. E vamos ver o que Emmanuel nos diz sobre este pequeno trecho. O homem que se distancia da multidão raramente assume posição digna à frente dela. Em geral, quem recebe autoridade cogita de encastelar-se em zona superior. Quem alcança patrimônio financeiro elevado costuma esquecer os que lhe foram companheiros do princípio e traça linhas divisórias humilhantes para que os necessitados não o aborreçam. Quem aprimora a inteligência quase sempre abusa das paixões populares facilmente exploráveis. E a massa, na maioria das regiões do mundo, prossegue relegada a si própria. A política inferior converte-a em joguete de manobra comum. O comércio desleal nela procura o filão de lucros exorbitantes. O intelectualismo vaidoso envolve-a nas expansões do pedantismo que lhe é peculiar. De época em época, a multidão é sempre objeto de escárnio ou desprezo pelas necessidades espirituais que lhe caracterizam os movimentos e atitudes. Raríssimos são os homens que a ajudam a escalar o monte iluminativo, pouquíssimos mobilizam recursos no amparo social. Jesus, porém, traçou o programa desejável, instituindo o auxílio eficiente. Observando que os filhos do povo se aproximavam dele, começou a ensinar-lhes o caminho reto, dando-nos a perceber que a obra educativa da multidão desafia os religiosos e cientistas de todos os tempos. Quem se honra, pois, de servir a Jesus, emite-lhe o exemplo. Ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida, a edificar-se pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor.
O que nós podemos ver nessas palavras de Jesus e que Emmanuel nos exemplifica é da nossa obrigação em auxiliar o próximo. Nós, que muitas vezes temos condições de fazê-lo, devemos sim fazer isto. Lembrando que Jesus trouxe a lição para nós e muitos outros irmãos a aprenderam tão dignamente. Bezerra de Menezes, que foi o nosso irmão, que era o médico dos pobres, que dava de si mesmo, do seu tempo e do seu dinheiro para ajudar aos irmãos mais necessitados. Chico Xavier, que tanto poderia ter conquistado aqui em riqueza e fortuna, mas não amealhou um centavo para si próprio, destinando todos os recursos de seus livros para entidades assistenciais e todo o seu tempo para irmãos necessitados. Podemos ver que neste mundo onde todos fizéssemos um pouco desta parte que nos foi ensinada, viveríamos num mundo muito melhor. Mas nós, muitas vezes por medo e por falta de confiança, procuramos amealhar todos os recursos e tudo que precisamos para nós e nossos familiares queridos. Isto não podemos dizer que é uma falha de caráter, mas podemos sim ver que é o medo e a falta de confiança. Falta de confiança em um mundo melhor, onde eu abro mão de muitas coisas que eu tenho, mas poderei viver num mundo melhor onde todos fazem o mesmo. Pouquíssimos querem dar o primeiro passo. E como já foi falado aqui, temos muitos exemplos entre nós, tanto na doutrina espírita quanto em outras religiões e fora do segmento religioso também. Pessoas que dedicam seu tempo, seu amor a ajudar o próximo. Voluntários que fazem doação de alimentos. Voluntários que doam seu tempo ensinando jovens que não têm acesso a uma educação de qualidade. Pessoas que compartilham seu tempo na hora de construir a casa para um vizinho. E vemos isto muito mais nas classes sociais menos abastadas, menos favorecidas, onde aquele que tem pouco doa o seu pouco para o que não tem nada, onde vemos estes irmãos muitas vezes se ajudando entre si, porque eles sabem o que é sentir o frio. Sentir não, passar o frio, passar fome, não ter onde dormir. Essa dor está na vida deles nesta encarnação. E nós, muitas vezes não passamos por nada disso, graças a Deus. Sentimos fome, mas não sabemos o que é passar fome. Às vezes sentimos frio, mas não sabemos o que é passar frio. Às vezes, fomos pegos por uma chuva, mas sabíamos que poderíamos voltar para nossa casa. E quantos desses nossos irmãos que vivem nas ruas ou em casas que têm tantas goteiras tão mal acomodadas que sofrem nas enchentes e que muitas vezes perdem tudo a cada chuva forte que acontece e tem que recomeçar a sua vida. E eles encontram apoio nas pessoas de sua comunidade, pessoas de fora dela, que se sentem compadecidas. Então, se nós podemos imaginar e ter certeza de que somos seres espirituais, de vida eterna, que estamos aqui para evoluir, aprender e ajudar ao próximo, devemos começar a fazer isso o mais rápido possível e sentir dos nossos corações. Estamos caminhando para o dia em que todos nos sentiremos realmente como uma grande família. Hoje, nós enxergamos nossa família muitas vezes como os irmãos de laço sanguíneo, onde damos o que temos para os nossos filhos, para os nossos pais, nossos irmãos, não os deixando por passar necessidades. Mas quando tivermos realmente em nosso coração que somos todos filhos de Deus e irmãos em espírito, não aceitaremos ver mais nenhum irmão nosso passando fome, passando frio, não tendo onde morar.
Que estes ensinamentos possam entrar em nossos corações e não apenas em nossas mentes. Que possamos levar isto para frente e partilhar todo este amor e carinho que recebemos do plano espiritual para com os nossos irmãos em necessidade. Que antes de julgá-los pela necessidade que eles passam, se estão caídos no vício, na pobreza ou na miséria, que possamos pensar que eles tenham passado por problemas que os levaram a isso. O que de tão ruim pode ter acontecido na vida dele que eles caíram nesta bebida, nas drogas? Que possamos fazer o que Jesus nos disse. Que quando abrirmos as nossas bocas, os ensinemos. Mas muito mais do que abrir a nossa boca, abrimos os nossos corações e derramar todo o nosso amor para com todos estes irmãos que tanto necessitam. E assim, com essa leitura de hoje, vamos fechando os nossos olhos e vamos vibrar. Vibrar pelo bem universal, por todas as moradas de nosso Pai no espaço. Vibramos com muito amor e carinho pelo nosso planeta Terra. Vibramos em especial por todos os nossos irmãos que vivem em países que passam por crises, guerras e catástrofes. Vibramos pelo nosso país, o Brasil, vibrando muito amor para os nossos governantes, visto da responsabilidade tão grande que eles têm. Vibramos por todos os nossos irmãos que vivem nas ruas, pelos idosos que não têm o amor de seus filhos, pelas crianças que não têm um lar. Vibramos por nós mesmos e imaginamos neste momento Jesus entrando em nossos lares. E Ele deixa em todos os ambientes de nossa casa sua luz e seu amor. E esta luz atinge também a todos que lá vivem. Esta luz se expande, atinge também aos nossos vizinhos e transforma os nossos lares em pontos de luz no plano espiritual. E assim, dizemos, graças a Deus e graças a Jesus.